Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Porto e eu ajudo pessoas que estão na primeira experiência como liderança a se tornarem líderes que inspiram, líderes que conseguem com que a sua equipe alcance patamares de sucesso. E hoje eu vim trazer um tema sobre coaching. Eu quero falar sobre a ferramenta coaching e aí para começar, então vamos entender o que é realmente coaching. Se a gente pensar na língua propriamente dita, a tradução para o português quer dizer treino ou treinador, que tem muito a ver com a ferramenta. E no dicionário português, se vocês forem procurar por coach, ele vai estar descrito que é uma pessoa, né? Tem a ver com uma pessoa que tem um trabalho de ajudar outras pessoas a desenvolver algumas habilidades. Essa técnica no mundo corporativo tem muito a ver com isso, e nada mais é do que exatamente a gente ajudar a nossa equipe a se desenvolver, ajudar as pessoas a alcançarem alguns objetivos que elas têm no meio que elas estão inseridas. Essa técnica eu quero trazer para vocês exclusivamente o que tem a ver com o mundo corporativo. Por que eu estou falando isso? Porque é uma ferramenta muito usual hoje em dia. Muitas pessoas já ouviram falar sobre coaching de alguma maneira, até para ajudar na vida pessoal. Às vezes a gente está uma indecisão sobre qual rumo a gente quer tomar e a gente vai atrás do coach. Realmente é uma técnica que ajuda em diversos âmbitos, em diversas esferas, a nossa vida pessoal e a profissional. Mas aqui eu quero trazer essa ferramenta na liderança. Então, essa é uma técnica que os líderes conseguem utilizar para desenvolver habilidades da sua equipe. Então, basicamente, como definição, ela justamente é uma técnica que os líderes conseguem aplicar na sua equipe para desenvolver as pessoas que estão abaixo dela ou outras pessoas. E se a gente for pensar, então, falar sobre coaching, quais são os benefícios dessa ferramenta na minha equipe? Quais são os benefícios para ela? Você deve estar me perguntando, para que eu vou usar o coach? Em que situação que a gente vai ter um ganho esperado aqui? E quando a gente fala de benefícios, a gente está falando sobre o líder. Inclusive, antes de eu falar um pouco sobre isso, vocês também devem ter ouvido sobre a expressão líder coach. Hoje existem até formações sobre isso, você pode pagar um curso, se especializar para ser um líder coach, não ser um coach de pessoas, e aí isso é uma profissão, mas ser um líder coach dentro da sua equipe. E é um pouco sobre isso que eu vou tratar aqui também, justamente porque essa é uma ferramenta, assim como qualquer outra ferramenta de liderança, que você pode aplicar na sua equipe. Falando sobre os benefícios dessa técnica, eu acho que trazendo a essência geral dessa técnica, não especificamente sobre o líder, nem sobre o líder trabalhando na equipe, mas é uma técnica que ajuda basicamente no desempenho de uma pessoa, do colaborador. Quando eu falo desempenho, a pessoa consegue se desenvolver a partir do cenário que ela tem, da experiência que ela tem. Então quando você para em algum obstáculo, você não sabe para onde ir, o coach te ajuda, baseado na sua própria experiência, a atingir algum determinado desempenho, alguns resultados a partir daquele ponto que você parou. A ferramenta ajuda no autoconhecimento, então a ferramenta também, tudo isso baseado na sua própria experiência, ela ajuda também no conhecimento, no autoconhecimento, quem sou eu, a partir do que eu já sei sobre mim. O coach ajuda na gestão de tempo, ajuda a gente entender o que é mais importante durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o meu trabalho, durante a minha vida pessoal. Eu consigo entender o que tem mais peso, se é passar uma hora com o meu filho, se é passar uma hora com a minha esposa, se é passar uma hora no meu trabalho, ou com aquele fornecedor, ou com o meu chefe, ou com o meu funcionário. Isso baseado em você mesmo. Então você consegue ter mais tempo para as coisas que são mais importantes na sua vida. Você consegue elucidar. Quando eu falo você, é qualquer pessoa que esteja sendo aplicada a ferramenta de coaching.
mas você ou seu colaborador consegue elucidar sobre as coisas que você está fazendo, sobre as suas atividades, as suas tarefas, enfim, tudo que você tem que fazer, e você consegue entender o que é realmente importante e o que não é. E com isso você seleciona o que faz. Você tem a oportunidade de aprender novas habilidades, de você conquistar novas habilidades. Uma vez que você entende que não é tudo, que você não sabe tudo, que existem outras coisas, você consegue partir para algo diferente. Você consegue buscar coisas diferentes e habilidades diferentes. Você consegue potencializar suas habilidades. Você consegue, uma vez que eu sei quais são os meus talentos, quais são as minhas reais habilidades, eu consigo melhorar elas, eu consigo olhar para isso com mais profissionalismo e eu consigo melhorar, consigo ser melhor no que eu já sou bom. Isso tudo eu estou falando para mim, mas eu quero deixar claro que é para mim ou para o meu colaborador. Quando eu aplico o coach no meu colaborador, eu ajudo o meu colaborador com esses mesmos temas. Quando eu aplico o coach ou quando eu busco o coach para mim, para a minha pessoa, eu também consigo me ajudar com isso tudo. Agora, vamos falar dos benefícios voltados ao meio corporativo. Quais são os benefícios que eu tenho com essa ferramenta de coaching no meio corporativo? E aí, você consegue ter muito mais entrega de resultados com a sua equipe, justamente em algumas razões que eu falei agora há pouco. Se você consegue aumentar o desempenho da sua equipe, se você consegue fazer com que as pessoas priorizem melhor suas tarefas e façam o que realmente tem muito mais valor, o que tem muito mais impacto, elas vão trazer mais resultados relevantes para a empresa. Você ajuda a equipe toda ou individualmente a entender como priorizar suas atividades, suas tarefas, suas reuniões. Será que realmente é importante a reunião que está programada para hoje, a reunião que nós programamos para amanhã ou para a semana que vem? Aquele fornecedor que nós vamos encontrar, aquele cliente que a gente está buscando, realmente é importante? Será que é mais importante a gente falar com esse cliente? Ou de repente a gente perde esse cliente para a gente não perder outro cliente? E assim por diante. Então, você consegue, às vezes, só com o tempo de parar para refletir sobre o que está acontecendo, você consegue tomar essas decisões e tem uma entrega muito mais relevante para a empresa só com essa ferramenta. Você tem um ganho de confiança, de autoconfiança para as pessoas da sua equipe e para você, quando você estiver aplicando para você. Afinal, vamos pensar numa situação que você não tenha confiança, então você está numa reunião que você não tem a segurança de falar, porque você acha que você ali não é a pessoa que tem mais habilidade, que você não tem mais conhecimento. E uma vez que você aplica o coach na sua equipe, por exemplo, você dá confiança para que elas possam trazer a opinião delas e sempre é útil. A opinião das pessoas sempre é útil. Ninguém é o dono da verdade e ninguém tem toda a informação absoluta. Então, quanto mais gente tem confiança, tem segurança de falar, de participar nas reuniões, de participar de projetos da empresa, elas conseguem contribuir. E com isso você tem mais pessoas contribuindo para o desempenho da empresa, no meio corporativo. Você tem um aumento na produtividade, as pessoas se conhecendo, as pessoas desenvolvendo habilidades que elas já são boas, melhorando tudo isso. Imagina quanto produtividade elas vão conseguir entregar. O quão produtivas essas pessoas serão, uma vez que as habilidades que elas têm, elas conhecem as habilidades, elas se transformam aquelas habilidades em talentos. Os pontos fracos, do contrário, elas sabem que elas são fracas e elas assumem, eu não sou boa nisso. Pede para fulano, pede para ciclano, pede essa função para outra pessoa, porque nesse quesito eu não vou conseguir entregar. Olha a franqueza, segurança que a pessoa tem de falar que ela não pode entregar. Falar o não em determinados momentos pode ser muito, muito bacana, porque ela vai evitar de ter um atraso naquela entrega, ela não vai necessariamente ser uma pessoa que vai ser penalizada porque ela não vai querer fazer.
ela está sendo honesta, ó, nesse quesito eu não sou bom. É melhor você procurar uma pessoa que consiga te entregar o melhor resultado. E aqui você tem qualidade nas entregas. Você tem potencialmente muito mais desafios para entregar para sua equipe. Porque quando você aplica o coaching na equipe, as pessoas elas constantemente vão tentar se desafiarem e buscar o limite dela. E você como líder não vai julgá-las. Você consegue ter uma consciência de que a limitação é sua. A gente sempre imagina que as pessoas não conseguem, que as pessoas são limitadas, que ela não vai dar conta. Mas isso é na nossa cabeça, a gente nunca tentou, então joga, tenta, delega, né? Joga para a pessoa fazer, desafia a sua equipe. Algumas vezes a equipe vai te trazer resultados muito maiores do que você espera. E além de você desafiar ela a entregar, você não simplesmente joga e desafia, você aplica o coach durante a jornada também, até que eles entreguem. E com o coach você vai ajudando e desafiando e, como que eu posso dizer? Você vai incentivando ela, você vai realmente ajudando ela a entregar um resultado muito maior do que eles mesmos imaginam que não conseguiriam. No mundo corporativo, a gente consegue uma equipe muito mais participativa, né? Então, já falei lá atrás que a gente consegue uma equipe, pessoas que têm mais segurança para falar, pessoas que têm mais autoconfiança de dar opinião, porque não tem medo de falar alguma coisa errada. Elas têm conhecimento, elas têm habilidade e elas vão participar. E além do mais, o coaching, ele obriga para que o líder use mais as ferramentas que ele tem na empresa, utilize mais a estratégia da empresa, deixe mais claro quais são as estratégias. Com isso, as pessoas têm mais a sensação de participação. Elas não só tomam a decisão, a equipe não só toma a decisão porque o chefe mandou, mas porque ela acredita que aquilo vai dar o melhor resultado. Então, continuando, agora a gente já falou sobre os benefícios da ferramenta, sobre qualquer pessoa, os benefícios da ferramenta em geral. Já falamos dos benefícios dessa ferramenta no mundo corporativo, e aqui eu trouxe vários benefícios, mas não se limitando a apenas essas. A gente tem diversas outros benefícios que a gente poderia citar, mas eu trouxe aqui algumas só para exemplificar. E quando a gente fala sobre o líder, então qual que é o benefício para o líder, aí voltado para o líder quando ele aplica o coaching na equipe dele? E aí eu posso falar que acontece uma melhora na comunicação, uma vez que para você aplicar o coaching, para você se tornar esse líder coach, você precisa exercitar a comunicação. Então as pessoas elas vão ser muito desafiadas a participarem das decisões e às vezes elas mesmas vão buscar o resultado, elas vão buscar entregar o melhor resultado. E se o líder não consegue se comunicar, ele não consegue dar as melhores informações, a equipe não consegue executar. Então a prática vai fazer com que o líder se torne muito melhor na sua comunicação. Aprenda a saber o que tem que falar para que as pessoas consigam se desenvolver e ter um bom desempenho. O líder tem uma melhor sintonia com a equipe e com a empresa, uma vez que o líder coach, né, o líder que aplica as técnicas de coaching, ele precisa trabalhar com o que tem disponível. E para isso acontecer, para isso fluir de uma maneira agradável, você precisa se comunicar e se conectar com as pessoas. Então você flui muito mais facilmente nas hierarquias, tanto fora da sua equipe quanto dentro da sua equipe. Você precisa se conectar com as pessoas precisam entender que elas estão se desempenhando, se desenvolvendo e tomando as decisões para o benefício da empresa, para o benefício da equipe, enfim, para elas mesmas. Às vezes é um objetivo
para ela crescer. E você está ali para ajudar. Então a sintonia, ela tem que ser muito maior. E ela vai se tornar maior quando você aplica realmente as ferramentas de coaching. Ela vai ter uma melhor sintonia com o líder. Aumento de um ambiente, acho que um ambiente de crescimento. A ferramenta de coaching, ela em todo momento, ela está desenvolvendo alguma coisa. Então você utiliza isso para chegar num propósito maior, para atingir um resultado, atingir uma posição, atingir às vezes uma opinião que a pessoa queria saber, ou seja com a equipe, seja na empresa, seja em qualquer esfera. Então quando você utiliza, você é um líder coach, as pessoas enxergam você como líder coach, necessariamente aquele ambiente ele vai ser voltado para o crescimento, porque, poxa, o Renan, que é o líder coach, ele desenvolve as pessoas que estão ao redor. E, naturalmente, ele tem ali, ele permite que as pessoas consigam errar, que as pessoas consigam buscar o que realmente precisam para se desenvolver. E as pessoas têm liberdade de, poxa, eu quero entregar um projeto. Então, a pessoa tem conforto de pegar um projeto, tentar entregar e realmente consegue, ou se ela errar, o Renan consegue fazer com que ela busque o conserto. As pessoas são responsáveis pelas entregas e essa ferramenta consegue dar essa maturidade para as pessoas. E obviamente você como líder também consegue selecionar o que as pessoas devem ou não fazer. Se é uma atividade que é de alta relevância, se é uma atividade que não deveria ser tocada ou realizada por um dos seus funcionários, da sua equipe, dos seus colaboradores, você não vai deixar ela aplicar ou selecionar aquilo para ela. Essa ferramenta, esse projeto, essa atividade vai ficar com você, ou você vai delegar para uma pessoa que realmente seja capaz de cumprir com a tarefa. Lembra da sua responsabilidade como líder. Tá, falei sobre os benefícios. Agora vamos pensar, e se eu não quiser usar essas ferramentas? O que acontece? Eu não sei o que é coach, eu nunca apliquei na minha equipe, qual é o problema que vai acontecer? Na verdade, eu acredito muito que o coaching ele vem da mudança que a gente está vivendo no mundo, apesar de no Brasil ser uma ferramenta relativamente recente. Eu conheço a ferramenta há uns 5 anos, ela deve estar nas empresas do Brasil há mais tempo, mas a gente sabe que a gestão no Brasil é diferente de outros países mais desenvolvidos. A gente fala, aqui ainda tem muitas empresas hierarquizadas, onde o chefe manda e as pessoas obedecem. Mas enfim, é natural que a gente vá para um mundo muito mais globalizado, onde as informações são muito rápidas e a gente tem que tomar decisões muito rápidas. Hoje, qualquer empresa, se você toma uma decisão errada ou se você demora para tomar uma decisão, qualquer que seja errada ou certa, isso pode ser muito prejudicial e às vezes pode custar a própria empresa. Sabendo disso, se você não utiliza o coaching na sua equipe, pode custar a sua liderança, pode custar o resultado da sua área, pode custar outras diversas coisas. Porque as coisas são tão rápidas, as coisas hoje, vou dar um exemplo, todo mundo tem celular e as coisas acontecem tão rápido que a gente tem que responder para o celular e resolver as coisas para o celular. Se você não reporta algumas coisas para seus superiores ou reporta para as áreas chaves da sua empresa, isso pode custar um contrato, pode custar um cliente, pode custar às vezes muito dinheiro para a sua empresa. Imaginamos aí que você está lidando diretamente com o seu cliente, alguma coisa acontece onde o seu produto ofende o cliente. Se você não age de maneira rápida, se você não age a favor da sua empresa, você vai ter que pagar um processo lá na frente que talvez seja muito caro. Então, justamente por essa ferramenta, de certa forma, desburocratizar algumas tarefas, algumas atividades, principalmente a função do líder como centralizador das informações ou a pessoa que detém todas as informações, onde numa empresa tradicional
teria que chegar a informação até o líder para que ele tome a decisão, isso pode demorar muito tempo. Então, no momento que a gente está, a utilização do coach, você consegue usar muito mais a estratégia. O líder coach, ele coloca as pessoas da equipe junto da estratégia, elas entendem o que elas estão fazendo, elas sabem quais são as estratégias da empresa, qual é a cultura, quais são os valores dessa empresa. Com isso, a decisão não necessariamente tem que ser do líder. Uma vez que o líder conseguiu treinar a sua equipe para saber qual é realmente a melhor decisão a ser tomada, você tem muito mais chance de acerto. E um erro, do contrário, na verdade, se a equipe errar, ela mesma consegue, às vezes, pensar no erro. E aí depende muito do relacionamento com o líder. Se você, como líder, tem um relacionamento próximo da sua equipe, se ela errar, ela vai falar para você que errou, e aí vocês vão pensar numa maneira juntas de acertar e vão depois buscar uma maneira de melhorar isso, enfim. E aí vocês vão direcionar o trabalho de vocês para mais perfeição, para um trabalho, se acontecer de novo aquele erro, enfim, vocês vão ter muito mais assertividade no processo. Continuando, se você não quer usar o coach, nada de errado. Eu acho que vocês podem não utilizar o coach. E aí existem outras várias técnicas de liderança. Todo mundo aqui já aplicou alguma técnica de liderança. Se você é líder, você aplica hoje qualquer técnica de liderança ou um estilo de liderança. Eu acho que não tem nada de errado, você vai só, talvez, assumir o risco do que eu acabei de falar sobre as informações. Você vai ter que ter tudo centralizado, isso vai ter uma carga de trabalho de informações sobre você que eu acho que não é necessário você levar consigo. Uma vez que você tem a equipe toda trabalha para uma coisa só. Não é fazer todo mundo trabalhar igual, mas é todo mundo saber qual é a função. E se realmente for você que tem que tomar a decisão, tudo bem, tá tudo certo. Mas aí a pessoa vai passar essa informação muito mais rápida para você, porque ela entende que é você quem tem que tomar essa decisão. Os colaboradores, eles não se desenvolvem, né? Esse é um risco que você tem se você não aplica o coach, se você não se preocupa com o desenvolvimento das pessoas, você pode até se preocupar, mas se você não utiliza o coach, talvez você demore um pouco mais de tempo para as pessoas conseguirem sair do patamar que elas estão e atingir um desenvolvimento que seja aceitável para você, uma expectativa que talvez você crie ali e não consigam que as pessoas cheguem lá. E eu já falei, mas sem utilizar o coach, você tende a ter mais centralização de algumas informações. Talvez você não queira dividir com a sua equipe algum tipo de informações, seja lá a receita da empresa, seja as despesas, ou algumas informações que você acha que não deveria compartilhar. E isso, de novo, vai causar uma sobrecarga de informações no seu ombro, onde as pessoas da sua equipe não vão conseguir tomar qualquer decisão, sejam em crise ou não. Às vezes, só para elas terminarem o trabalho delas, elas precisam saber para que caminho elas vão. E às vezes era só uma informação que elas poderiam saber sem precisar questionar o líder. Mas se você centraliza, fica difícil. E aí ela demora para também sair do lugar, atrasa algumas entregas. Isso também são coisas ruins que podem acontecer. Quais são os principais erros do coaching? Quando a gente vai aplicar, o que a gente tem que tomar cuidado para a gente não acabar cometendo na execução da técnica? A gente pode começar falando sobre não ter um objetivo claro. Quando a gente vai aplicar o coaching com a equipe, se eu não sou claro com o meu colaborador, e se o colaborador também não é claro comigo, nós dois precisamos saber que a gente está aplicando ali uma ferramenta de coaching. Por quê? Porque o líder, quando vai aplicar isso, ele vai fazer uma série de perguntas para o colaborador, para que ele se desenvolva, para que ele saiba qual decisão é a melhor. Mas se ele não entende isso, ele não sabe daquilo, pode ser que ele ache que é uma picuinha do líder. O líder não quer me falar, é muito difícil de se comunicar, toda vez que eu vou falar com
com o Renan ele não me responde, ele me responde com uma pergunta, e aí as coisas não fluem. Então é importante que fique claro para você e para o colaborador que vocês estão aplicando uma técnica de coaching. Acho que, naturalmente, no dia a dia, se você fala disso com a sua equipe, eles vão saber quando você está aplicando essa ferramenta. Uma coisa importante que com o coach, essa ferramenta é uma ferramenta que o líder utiliza no colaborador para que o colaborador consiga se desenvolver a partir do que ele já sabe. Mas algumas vezes é uma limitação psicológica, uma limitação psiquiátrica, não sei, da pessoa. Eu não sou médico, também não tenho especialidade médica, mas eu sei que algumas vezes é a limitação dela. E não adianta você querer ser o médico da pessoa, você é líder dela, você não é o médico. Então chegou o momento que você não consegue mais ter ganhos, ter resultados, aí está na hora de você indicar a pessoa a procurar aí uma ajuda profissional na área médica, seja, sei lá, depende do que o médico indicar. Eu também não vou indicar porque eu não sei, mas o que tem que estar claro, e às vezes acontece, da pessoa aplicar a ferramenta de coaching e querer fazer ali alguma sessão médica. Fala assim, não, eu sei como é que é, assim, às vezes pode ser um caso de depressão, pode ser um caso, sei lá eu, mas tem que tomar muito cuidado para você não querer ser o médico da pessoa. Também é importante que você aplique a ferramenta, essa técnica, com objetivos que sejam atingíveis. Senão a pessoa que você está aplicando, ela vai ficar decepcionada. Por exemplo, se a pessoa quer ser promovida, e aí você começa a aplicar as ferramentas de coaching e a pessoa não é promovida, porque afinal de contas não depende só de você para ela ser promovida. Então você tem que colocar algumas metas que ela vai conseguir. Então, por exemplo, melhorar o relacionamento, melhorar o nível de entrega, melhorar a qualidade na entrega, são coisas que você consegue medir, consegue mostrar para a pessoa baseado nos fatos. Agora, ser promovida depende de outros fatores que não só do líder. O líder tem ali grande parte desse resultado, seja na avaliação lá do desempenho, junto com os recursos humanos da empresa, enfim. Mas depende de oportunidade, depende da avaliação de outra pessoa que vai contratar essa pessoa na sua promoção. Então, tenha sempre em mente algumas metas que você consegue atingir. Não adianta você colocar uma coisa que não inatingível, digamos assim, porque vai só decepcionar a pessoa. E aí você vai ter um resultado contrário, vai ter uma frustração e a pessoa vai achar que não está valendo de nada ali a sua ajuda. Não adianta forçar o processo, então eu já caí muitas vezes nisso. Às vezes a gente quer sempre aplicar o coach para forçar as pessoas a pensarem, né? A gente fala de ensinar a pescar e não entregar o peixe, mas às vezes você acaba saindo como chato. Então toda vez você vai querer ensinar a pessoa a pescar, e a pessoa, cara, me dá o peixe logo, eu quero ir embora. Tem momentos e momentos para isso, e eu acho que o coach ele vale muito a pena quando você está falando realmente do desempenho, do desenvolvimento daquela pessoa, seja porque ela é nova na função, enfim, porque ela está em recuperação, só que tem que ser em momentos específicos para isso, onde você consiga deixar claro para a pessoa que ela está que você está ajudando ela a desempenhar melhor, a alcançar um resultado diferente do que ela tem hoje, e você vai usar o coaching para isso. Eu acho que as coisas fluem bem melhor dessa maneira. Você tem que evitar dar resposta. Um erro comum, já aconteceu também comigo, acontece até hoje, na verdade, né? Às vezes a gente, como líder dessa pessoa, vai começar a aplicar a ferramenta com ela, a gente faz algumas perguntas, a gente já sabe a resposta que deveria, na verdade a gente pensa na resposta que a gente quer ouvir. E aí a gente vai fazendo pergunta pedindo, encaminhando ela para dar aquela resposta. Isso está errado, porque o coaching, às vezes, se você é um líder, às vezes, de uma equipe de várias pessoas, você também não sabe a resposta. Então você tem que fazer com que a pessoa em si busque a resposta. Mesmo que a resposta seja errada, ela vai tentar colocar em prática. E aí não vai dar certo.
tem que tomar cuidado para não ser uma coisa que vai prejudicar de maneira extraordinária a carreira da pessoa, mas se for uma coisa mínima, deixa ela errar, ela vai aprender com erro e tá tudo certo. Vamos bola para frente. Mas a gente tem que evitar essa vontade de dar a resposta. Uma vez que a gente pergunta para ela, a gente quer que ela responda tal coisa. A gente tem que levar ela com as perguntas corretas para o resultado final, que é um resultado positivo para todo mundo. E evitar no processo do coach centralizar informações. Ou seja, às vezes você nunca passou a informação para ela, você centraliza as informações em você e faz algumas perguntas que ela não tem como saber. E aí você começa, poxa, mas você não perguntou para mim, você tem que buscar para mim, então não dá, né? Você precisa deixar claras as informações, dar as informações e com isso a pessoa consegue responder. Afinal de contas, qualquer pessoa pode chegar em qualquer lugar. Só que você, como líder, tem que dar qualquer informação para ela, todas as informações necessárias para que ela possa se desenvolver. E aqui eu quero, por final, deixar algumas dicas para você aplicar o coaching no dia a dia de vocês. Eu acho que o coaching é uma ferramenta complexa, uma ferramenta que detém bastante estudo e aí vale a pena gastar um pouco de tempo com isso, mas para você conseguir aplicar esse método no dia a dia, tenha em mente algumas coisas que começam. Basicamente, faça mais perguntas do que dê a resposta. Então, em qualquer dúvida, em qualquer desafio que o seu colaborador da sua equipe encontre e procure você, evite dar a resposta de primeira. Isso se não for uma coisa muito simples, né? Aí dá a resposta e vamos embora. Mas se for uma coisa que vale a pena, que talvez seja o cerne ali da função da pessoa, faça perguntas. E aí tente buscar perguntas corretas, perguntas mais certas, que são aquelas perguntas que a resposta não é um simples sim ou não. São perguntas que faz ela pensar. Você não vai fazer perguntas assim, isso é certo? Sim ou não? Isso não é uma pergunta boa. Você pode perguntar, mas como seria se fosse assim? E aí ela vai pensar qual seria o resultado, qual seria talvez o peso da decisão dela, e aí ela vai conseguir avaliar uma coisa com a outra e tomar a decisão ali em diante. Você pode desafiar a sua equipe, eu falei lá atrás, às vezes a gente limita o desempenho das pessoas porque a gente acredita que ela não seja capaz. Então, acho que você pode tentar driblar isso no seu pensamento e desafie constantemente as pessoas no dia a dia. Entregue projetos, faça as pessoas buscarem resultados maiores do que elas conseguem hoje. Fale mais sobre a estratégia da empresa, separe momentos para você falar da área de você, que você é líder hoje, o que cada pessoa tem de função, e aí depois peça para que essas pessoas falem para você qual é a função de cada um deles. Então, primeiro ponto, você fala para a pessoa qual é a função da nossa área, o que a nossa área tem de objetivo e qual é a função de cada pecinha que tem nessa área. Depois você pede para cada pessoa falar a sua função e depois você pede para as pessoas alternadamente falarem uma das outras. Então, o que você entendeu que é a função do Zezinho e da Luluzinha, por exemplo? E aí você vai ver a percepção que várias pessoas têm da mesma área. E ali você vai ver diferenças que podem ocorrer na equipe e que algumas vezes é muito produtiva. Porque eles mesmos não sabiam disso. Às vezes eles tinham um entendimento que a tarefa era de fulano, a função, a responsabilidade era de ciclano, quando na verdade eram delas. E todo mundo entendia que eram dela mesma. Aprenda com a gestão. Então, sempre que você entregar qualquer resultado, ruim ou bom, tenha uma rotina para você aprender com isso e com a sua equipe. Senta com a equipe e discuta como é que a gente pode melhorar o que a gente aprendeu. Os erros principalmente, né? Se a gente errou, o que a gente pode melhorar? O que a gente errou? O que a gente pode mudar aqui? Eu acho que ninguém nunca é bom o suficiente para saber de tudo. Jamais. Então aprenda com a gestão, com os resultados que você tem na sua equipe e deixe a equipe assimilar e responder isso para você. Você participa, você é o líder, você é o mediador e a equipe vai conseguir te dar outras oportunidades que talvez nem você saiba. E por último, não necessariamente só essas maneiras, mas se aproxime da sua equipe,
As pessoas, quando estão mais conectadas, elas tendem a ter mais liberdade, ter mais confiança para falar e realmente trazer mais oportunidades, dê feedbacks constantes com a equipe para saber o que cada um deles estão se desempenhando, se eles estão acertando, se eles estão errando, aonde que eles devem focar energia, e aí você vai ter um resultado muito melhor do que você tem hoje. Isso tudo é um pouquinho do mundo que a gente tem, do que existe, na verdade, por aí sobre coaching. Eu também não sou formado em coaching, mas o que eu tenho de estudo sobre isso e o que eu apliquei na minha equipe. É uma ferramenta sensacional, incrível, e todo mundo deve estudar um pouco sobre isso. Gente, muito obrigado. Espero vocês na próxima.